Editorial. O jornalista Dante Filho enviou um alerta a todos os demais colegas jornalistas e alerto nesta manhã ao governador Reinaldo Azambuja para que mande apurar qual o interesse de uma delegacia especializada no combate a crimes de grande potencial ofensivo, como assalto a bancos e sequestros, tem sobre postagem na internet, porque é esquisito que um departamento de polícia tão importante, uma especializada de tantos e bons serviços prestados à nossa coletividade, de repente passe a se interessar por quem fez uma postagem no Facebook contra o presidente do Tribunal de Contas, o Valdir Barbosa Neves, ou Neves Barbosa, sei lá. Interesse tão grande da delegacia a ponto de intimar o jornalista Dante Filho para depor naquela especializada que foi colocada à disposição de Valdir Neves para desvendar esse caso. Isso é coisa da época da ditadura, da revolução, do Estado policial, que a própria imprensa vive dizendo que está se formando neste país. E, ao mesmo tempo, mostra que a garantia constitucional vigente e garantida pela Constituição em vigor está ameaçada, com pessoas se colocando acima dela para defender interesse pessoal, quando o correto seria uma queixa dos ofendidos para ser encaminhada para uma delegacia da área, que não fosse uma especializada, e começar então uma investigação a fim de não ferir o diploma legal em vigência. Dante Filho denunciou em sua correspondência, que me foi enviada, e certamente aos demais colegas, que nosso Estado está vivendo uma exceção, e se a coisa for como ele conta, não há o que duvidar sobre sua queixa pessoal. Ele foi convocado pelo Garras para depor como testemunha de um caso em torno da divulgação de uma mensagem no WhatsApp sobre uma tal operação Tucano. E por causa disso ele ficou quase uma hora acompanhado de advogado, conversando, uma conversa esquisita com um delegado, porque o presidente do Tribunal de Contas, Valdir Neves, abriu um boletim de ocorrência naquela delegacia, quando o certo seria uma queixa numa delegacia sem ser especializada, tentando saber quem seria o responsável pelo referido post. Disse o Dante que o delegado que o ouviu apontou em sua direção, disse: por enquanto você é acusado de espalhar essa notícia, e explicou para o jornalista que as informações recebidas no Garras apontavam o número do telefone do jornalista como um dos divulgadores da mensagem que, segundo o delegado, possui um conteúdo criminoso. Diante disso, em e-mail aos seus demais colegas jornalistas, ao qual me incluo por conhecê-lo como um profissional comedido, consciente e ético, que no Garras queriam saber de quem ele havia recebido o post e para quem ele havia enviado tal mensagem. Ou seja, queriam que ele, de jornalista, se transformasse num alcaguete, num dedo duro, e não é esse o papel de qualquer jornalista, até porque a nossa legislação que norteia a profissão, que rege a nossa profissão, nos garante constitucionalmente o sigilo de fonte. A intenção, segundo Dante, era para que ele dissesse quem passou o post, para mandar intimar os envolvidos e confrontá-los com ele naquele joguinho que nos anos de chumbo, da revolução, do golpe militar, se tornou comum para prender o que chamavam de terroristas. Segundo Dante, a intenção era confrontar quem fosse dedado por ele, para que essas pessoas passassem o mesmo cagaço e fossem interrogados, enfim, na polícia. Dante disse em seu depoimento que recebeu o post
e repassou a vários colegas, membros inclusive da Polícia Federal e do Ministério Público, questionando se os fatos ali mencionados procediam e se eram verdadeiros, porque o Tribunal de Contas do Estado se transformou na atual administração numa espécie tupiniquim, versão fajuta de uma Coreia do Norte, onde tudo acontece e só acaba na imprensa aquilo que alguém consegue filtrar, se horrorizar e entregar aos jornalistas, quer nesta capital ou noutras cidades, e mesmo assim são poucos aqueles que ousam enfrentar a fábrica de processos instalada dentro do Tribunal de Contas pelo Waldir Neves. Jornalisticamente falando, Dante fez o correto, porque o post narrava coisas que não se fala na imprensa por medo, comodismo ou comprometimento. E ele queria saber se alguém sabia se aquilo era ou não verdade. Dante disse que desconfia que a mensagem tenha sido enviada para ele por um jornalista de Brasília, que por sua vez deve ter recebido de outra fonte a informação, e ele me garantiu que não acha correto acusar alguém sem ter provas e que jamais deduraria qualquer colega. Porque esse é o código de ética do jornalista, esse é o correto procedimento de um bom profissional. Assim como o policial não sai por aí falando que este ou aquele é informante dos meios policiais. Ele me disse que o delegado disse naquele momento que a seringa estava apontada para ele. E ele, ouvindo essa expressão vinda de uma autoridade policial, limitou-se inclusive a rir. O delegado também disse que isso está acontecendo noutras esferas de investigação. Ora, como todos sabemos, na internet o que é verdade cresce e o que não é acaba sumindo. E é exatamente por isso que a internet vai demorar muito para se constituir num órgão de imprensa confiável, como é o rádio, o jornal, a revista e a televisão, e é estranho que a polícia perca tempo com postagens em Zap Zap, quando sabemos que existem coisas tão importantes para que a polícia corra atrás, entre elas os assaltos a bancos, que chegam a ocorrer no centro desta capital e cidades do interior, e até agora não foi dada uma solução sequer para os verdadeiros culpados. E agora, mais recentemente, a morte de um cidadão que estaria envolvido no assassinato do tal de pistoleiro Betão e de um policial civil que acabou se suicidando de forma esquisita e até agora não convincentemente bem explicada dentro de uma cela do Garras. O que causa estranheza é como o presidente do Tribunal de Contas, Waldir Neves, e o seu assessor, o Nelson Luiz Brandão, encontraram a fórmula para lidar com essa onda de boataria que varre o país por meio das redes sociais. Há dois fatos que eles precisam levar em consideração. Se é mentira, não há nada a temer. Se for verdade, tudo que existe no post, que eu não li ainda, resta às autoridades competentes ir atrás, investigar e tornar público ou não aquilo que está sendo dito e divulgado. O que Dante se diz escandalizado, e não é para menos, é o fato do interesse de uma polícia especializada como o Garras deixar as coisas relevantes de lado para ficar correndo atrás de jornalista por post em Zap Zap. Mesmo sabendo que Waldir Neves é do PSDB, não justifica que ele fique usando polícia estadual especializada para correr atrás dos seus interesses pessoais, porque o uso dessa máquina, que deveria estar trabalhando a serviço desta sociedade contra bandidos, cria uma aura de autoritarismo que não condiz com os tempos democráticos que este país está vivendo. E desconfio que o governador Reinaldo Azambuja, que volto a repetir, é um homem democrático,
ao saber deste editorial, que ele ouve todas as manhãs, certamente deverá chamar ao seu gabinete o secretário de Segurança para perguntar para ele o que está acontecendo e qual o interesse nisso tudo que uma delegacia especializada pode ter. Esse tipo de ameaça, intimidação, repressão, usando os instrumentos do Estado e de poder contra o cidadão, cuja arma é uma caneta, é um gesto asqueroso, nojento e não condiz com as garantias expressas na nossa Constituição Federal. E ninguém paira acima dela, a menos que estejamos mergulhando num estado policial, num estado de exceção, que pode ser que esteja sendo instalado sorrateiramente em nosso estado para calar, intimidar e meter medo na imprensa e em seus profissionais. Bom dia.